Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu quero contar para vocês um caso que aconteceu na Flórida no ano de 1993. Bob Kent, ele foi assassinado por 7 pessoas, incluindo seu melhor amigo. E tudo isso aconteceu por causa do bullying. Antes de ir para o caso, eu gostaria de deixar registrado que, infelizmente, em pleno século XXI, o bullying ainda é praticado nas escolas, não só aqui no Brasil, como também fora do Brasil. O bullying, ele prejudica a pessoa que pratica e também a pessoa que recebe o bullying. Então, sejamos conscientes e não vamos praticar este ato, que é um ato cruel. Antes de mais nada, eu gostaria que você se inscrevesse no canal para que esse canal cresça, para que eu possa continuar gravando mais vídeo para vocês. Se você gostou do conteúdo, também deixe o seu joinha aí no início do vídeo, tá bom? Então vamos para o caso? Bob Kent, ele nasceu no dia 12 de maio de 1973. Ele era filho dos imigrantes iranianos Fred e Sarah Kent. E ele frequentou a escola de Hollywood na Flórida na sua juventude e na adolescência. De acordo com os adultos que conheceram Bob ainda quando ele era criança, eles diziam que na frente deles, ele sempre foi uma criança educada e encantadora. Já para as crianças que conheceram Bob quando ele ainda era apenas uma criança, eles relataram que Bob ele era uma criança agressiva, que ele sempre tentava achar algum meio de amedrontar as crianças e deixar as crianças com medo dele. Ele xingava, ele agredia fisicamente e psicologicamente outras crianças. E na frente dos adultos, ele sempre se passava por uma criança super encantadora. Bob então conheceu Martin Pulse na terceira série, então da terceira série em diante eles se tornaram melhores amigos. Martin e Bob, eles eram inseparáveis, tudo eles faziam juntos e no início tudo era flores, né? Eles eram bons amigos, eles caminhavam juntos, brincavam juntos, faziam tudo juntos. Eles moravam no mesmo quarteirão, então era muito fácil deles se verem toda hora e todo dia. Martin Pulse, ele era americano e os pais dele se chamavam Martin e Verônica. Na adolescência, Martin e Bob começaram a ter alguns atritos. Bob, ele era muito agressivo, como eu disse para vocês, e ele agredia Martin fisicamente. Então, quando os dois saíam de casa e iam para algum lugar onde não tivesse adulto, Bob batia em Martin. Ele agredia Martin com socos e murros, falava palavras também ofensivas. E os pais de Martin perceberam que aquela amizade estava prejudicando seu filho, porque toda vez que ele voltava do encontro com Bob, os pais de Martin viam que o seu corpo estava cheio de hematomas, que eles começaram a desconfiar de que Bob agredia o seu filho, e eles estavam já procurando algum meio de afastar Bob e Martin. Eles não queriam mais aquela amizade, porque eles estavam com medo que a amizade com Bob prejudicasse o futuro de seu filho. Bob, então, na adolescência, decide deixar os estudos. Na adolescência, o Bob ele se tornou ainda mais agressivo, ele começou a praticar bullying com outras crianças. Antigamente, já na infância, ele já praticava bullying, porém só com seu melhor amigo, o Martin. Já na adolescência, ele perdeu o medo, então ele fazia isso com todo mundo que passava por ele. Ele também se tornou cada vez mais preguiçoso e todo mundo que estava ao redor percebeu que Bob já não era uma boa companhia. Na adolescência, já nesse período que o Bob começou a ficar agressivo, tanto Bob e Marty começaram a frequentar a academia. Lá na academia, eles começaram a fazer o uso de esteroides. E alguns dizem que após o uso desses hormônios, o comportamento de Bob piorou. Então ele começou a ficar ainda mais agressivo. Então algumas pessoas culpam o comportamento de Bob por causa do uso excessivo desses hormônios. Nesta época, Bob e Martin, eles decidiram então que eles queriam fabricar vídeos pornográficos gays e tentar vender nas lojas locais da sua cidade. Então eles encontraram um homem na faixa dos 40 anos e convenceram este homem a se apresentar na frente da câmera
fazendo atos sexuais gays. Porém, eles não conseguiram vender nenhum DVD, porque todos esses DVDs que eles gravaram desse homem eram de péssima qualidade, o áudio era horrível, as imagens também não tinham qualidade nenhuma. E o homem, ele quase não fazia muita coisa. De acordo com os relatos, ele ficava mais brincando e dançando. Então, não rolou a venda desses DVDs. Então, o plano deles de ganhar dinheiro fazendo vídeos pornográficos foi de água abaixo. No início de 1993, Marty, que já tinha 20 anos, ele começou a namorar a Lisa Cornelli, que naquela época tinha 18 anos. Lisa percebeu que Marty ele era muito maltratado pelo seu amigo Bob. E apesar disso, Marty passava muito tempo com Bob e ela percebeu que aquela amizade não era uma amizade boa. Tentando afastar o seu namorado de Bob, Lisa então ela convence a sua amiga Alice, de 17 anos, a namorar o Bob. Porém, os dois não namoram por muito tempo, porque Bob ele era muito agressivo, ele era um namorado que tinha um relacionamento abusivo com ela, então ela decidiu terminar o relacionamento. Em junho do mesmo ano, Marty então conta um segredo a Lisa e ele diz que Bob havia sido abusivo com ele na infância. Não se sabe ao certo se Bob tentou assediar Marty sexualmente. Nesta época, Lisa descobre que está grávida de Marty e ela percebe que precisa urgentemente afastar o seu namorado Martin de Bob. Então ela tenta convencer Marty a se afastar de Bob, porém Marty hesita. Ele de alguma maneira tem medo de terminar aquela amizade. Então ela aos pouquinhos tenta convencer Marty a assassinar o seu melhor amigo. Lisa então consegue convencer Martin a assassinar Bob. E para pôr o seu plano em ação, ela percebe que vai precisar de ajuda. Então ela liga para Alice. Vocês lembram que eu havia dito que a Alice havia namorado Bob por um tempo? Então ela liga para Alice e diz: olha, o Bob está indo para a sua cidade e ele quer matar você e o seu bebê, porque a Alice havia terminado com ele tinha um pouco de ressentimento dela. E ela disse para Alice que a única forma de Bob não matar ela e o bebê é ela voltar para a cidade deles e voltar a namorar com o Bob. Então a Alice chega até a casa de Lisa. Eles então discutem como irão assassinar o Bob. A Alice também chama mais dois amigos. Um desses dois amigos é o seu atual namorado, o Donald Semenek, que na época tinha 17 anos, e o Heather Smilers, que tinha 18 anos. Então eles conversam ali sobre o assassinato. Na noite de 13 de julho de 1993, Marty, Semenek, Smilers, Lisa e Alice, eles então encontram-se com Bob. Eles vão até um lugar mais isolado. Chegando lá, os dois amigos da Alice, que é o Donald e o Heather, eles ficam com medo e vão embora. E só Alice e Lisa e o Marty que fica com o Bob. A Alice ela havia trazido uma pistola da casa da sua mãe e a intenção dela era atirar em Bob, mas os três que estavam ali também ficaram com medo e perceberam que não era o momento certo. Então o grupo conhece o assassino de aluguel, que é o Derek. Então os 5 mais o assassino de aluguel, eles vão até a casa da prima da Alice. Essa prima da Alice, ela também decide que quer participar do assassinato. Então o grupo soma o total de 7 pessoas, que é a Lisa, a Alice, o Marty, o Donald, o Heather e o Derek. Então tem um total de 7 pessoas. Eles então combinam como vai acontecer e eles já ligam para o Bob. Então no dia 14 de julho de 1993, eles ligam para o Bob e convencem ele a sair com o grupo na promessa que no final ele vai ficar a sós com a Alice, que é a sua ex-namorada. Então o grupo, eles combinam o horário certo de se encontrar e eles então vão ao encontro de Bob. Junto eles levam as suas armas, então eles tinham 2 facas, um cano de chumbo e um taco de beisebol.
Por volta das 00:30, o grupo então se encontra com Bob e eles vão até um canteiro de obras. Ao chegarem no local, Lisa então segue de acordo com o plano. Então ela leva Bob para um lugar isolado para que eles possam ficar conversando. Nisso, o grupo já fica se organizando para o assassinato. Então Skyler se junta aos dois para ajudar na distração. Nesse momento, Semenek aparece por trás de Bob e esfaqueia ele no pescoço. E nisso, quando ele é esfaqueado, ele cai no chão e já grita pedindo a ajuda do seu melhor amigo, Martin. Porém, Martin chega e esfaqueia Bob no estômago. Então, nesse momento, Bob grita um pedido de desculpa para ver se ameniza a situação, porém Martin não ouve e continua a esfaqueá-lo. Então, nesse momento, Semenek e Derek também continua ferindo Bob. Martin então pega uma faca e corta a garganta de Bob. Nesse momento, Freeman então bate com um taco de beisebol na cabeça de Bob. Ao concluir o assassinato, eles pegam o corpo de Bob e levam até um pântano que tem ali próximo. Então eles jogam o corpo ali e eles acreditam que os jacarés que tá ali no pântano, eles irão se alimentar do corpo de Bob e assim o corpo vai desaparecer. Dias seguintes do crime, Alice não consegue conviver com a culpa de ter matado Bob, então ela confessa a sua mãe todo o crime. A sua mãe fica pasma com tudo o que aconteceu e ela então liga para um amigo que é policial, pede a ajuda dele para que assim ela consiga livrar a filha ou achar alguma forma de amenizar aquilo que a própria filha havia feito. Então o detetive Franklin vai até a casa de Derek e Derek confessa tudo. E como prova, ele leva o detetive Franklin ao corpo de Bob. Martin foi acusado de assassinato em primeiro grau e foi originalmente condenado à cadeira elétrica em 3 de agosto de 1995, mas em 1997 o Supremo Tribunal da Flórida decidiu que Mert não deveria ser acusado à cadeira elétrica, que ele deveria ficar na prisão por resto da sua vida. Então ele permanece sob custódia ainda no anexo de Arcadia, na Flórida. Donald Semenek, ele foi condenado à prisão perpétua, além de uma sentença de 15 anos por conspiração. Ele ainda permanece sob custódia na Flórida. Eric também foi condenado à prisão perpétua por 25 anos, além de uma sentença de 30 anos por conspiração. Ele ainda permanece sob custódia no Tomaca, que também fica na Flórida. Lisa foi inicialmente condenada à prisão perpétua, sem a possibilidade de liberdade condicional, mas a sua sentença foi anulada em apelação por ser indevidamente severa e foi reduzida em 1998 para 22 anos. E ela foi libertada em fevereiro de 2004. A Alice foi acusada de assassinato em segundo grau e sentenciada a 40 anos de prisão e a 40 anos de liberdade condicional em 1995. A sentença foi reduzida em apelação para 17 anos, então a Alice foi libertada da custódia em setembro de 2001, mas ela ainda permanece em liberdade condicional. O Derek, que era o assassino de aluguel, se declarou culpado de assassinato em segundo grau. Ele foi condenado a 11 anos de prisão, mas ele foi libertado sob custódia em outubro de 1999. O Heath Smiler se declarou culpado de assassinato em segundo grau e foi condenada a 7 anos de prisão, mas ela foi libertada sob custódia em fevereiro de 1998. A Heather Smilers, que era prima da Alice, se declarou culpada de assassinato em segundo grau e foi condenada a 7 anos de prisão, mas ela foi libertada sob custódia em fevereiro de 1998. Esse assassinato ele resultou em um livro de crimes reais e ele foi um dos mais vendidos em 1998 e tinha como título Bully, uma história verdadeira de vingança no ensino médio. De acordo com esse caso, nós vimos que o Bob ele morreu por causa do bullying que ele praticava. E ressaltando nesse vídeo, pessoal, que o bullying é crime, não só aqui no Brasil como fora do Brasil. O bullying ele é considerado um crime. Então não pratiquem bullying.
Se você já sofreu de bullying, você sabe que é algo horrível. Então não faça a ninguém o que você não gostaria que fizesse com você. Vamos respeitar o próximo, independentemente das suas diferenças. Então todos nós somos diferentes uns dos outros e merecemos respeito. Vamos ser conscientes. Se você gostou do vídeo, gostou da minha pesquisa, deixe aqui um gostei no final. Também já se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, eu conto com a sua colaboração. Então até o próximo vídeo, tchau!